Ok, muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Juízes capítulo 6, no versículo 1 até o 16, amém? O nosso tema hoje é Sou Capaz, amém? Juízes capítulo 6, no versículo 1 até o versículo de número 16. Louvado seja Deus, nós bendizemos e glorificamos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, amém? Todo mundo encontrou já? Então vamos lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Muito bem. Então o nosso título é Sou Capaz. Amém? É para nós entendermos, aprendermos, termos entendimento que tudo é possível aquele que crê. Amém? Que nós somos capazes. Capazes de vencer obstáculos, de superar desafios, de vencer as batalhas que são propostas no nosso caminho, que nada pode nos abater. Amém? Se você quiser acompanhar a leitura desse texto com a tua Bíblia aberta, que nós vamos fazer versículo por versículo, você pode acompanhar. Se você quiser acompanhar no telão aqui também, você pode acompanhar, não tem problema, que vai estar todos os versículos aqui no telão também, ok? Muito bem, pode passar o primeiro. Em primeiro lugar, irmãos, tudo que acontece de errado na nossa vida tem uma causa. Tudo tem uma causa. Pode ser uma permissão de Deus, pode ser uma provação, pode ser uma maldição de palavra, pode ser uma maldição hereditária, mas 90% dos problemas que surgem na nossa vida, a causa é um erro que nós cometemos. Pode ter certeza, se você for avaliar acontecimentos na tua vida, não estou descartando essas outras possibilidades, porque há o momento da nossa provação. Deus, de tempo em tempo, Ele nos prova.
prova a nossa fé, prova a nossa fidelidade, prova o nosso ministério, prova o nosso chamado. Deus, Ele nos prova a nossa integridade, prova o nosso caráter, né? Então, às vezes é uma prova que Deus está permitindo nós passarmos. Às vezes é o quê? A pessoa é vítima de uma maldição, que seja hereditária, uma maldição de palavra, né? Um trabalho maligno. Você sabe que as obras das trevas existem, e algumas pessoas acabam sendo vítimas. É claro que nós cremos que aqueles que estão em Cristo Jesus estão guardados. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor, porque nós cremos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós cremos, mas às vezes a pessoa, por um momento de fraqueza, por um momento que ela não estava bem espiritualmente, às vezes uma obra maligna pode ter um efeito. Agora, a maior parte das vezes, quando acontece algo errado na nossa vida, quando vem um ataque espiritual, quando vem uma luta, quando vem uma tribulação muito forte, a causa é um erro que nós tenhamos cometido. Israel, ele ficou 7 anos sendo saqueado pelos midianitas. 7 anos. E por que isso aconteceu? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então o Senhor entregou eles nas mãos dos midianitas. Por quê? Porque eles haviam cometido um erro, eles haviam abandonado a Deus, eles chegaram a fazer até um monumento para Baal, começaram a adorar a Baal, a se prostrar diante de Baal. Então essa era a causa deles estarem sendo saqueados pelos midianitas. Amém? Já identificamos a causa? Passa o próximo. Vamos ver o resultado disso. Qual foi? Foi a sujeição. Olha só, versículo 2 diz assim, ó: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel foi sujeitado àquele ataque dos midianitas. Eles não conseguiram resistir àquele ataque. Então eles foram fazer o que, irmãos? Eles começaram a se esconder, a cavar covas, a cavar cavernas, fortificações, para se esconder dos midianitas, porque eles estavam sendo sujeitados pelos midianitas. Amém? Quando nós não reagimos diante de um ataque espiritual, nós acabamos nos sujeitando a isso. Vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Uma pessoa que ela se entrega às drogas, ela fica sujeita ao efeito da droga. É só você olhar, irmãos. Uma pessoa que se entrega para as drogas, ela deixa de ser uma pessoa normal. Ela se torna quase uma aberração diante da sociedade. Ela perde o seu valor social por causa disso. Então ela fica sujeita. Um outro exemplo: pessoa que se entrega para a bebida, se entrega para o cigarro, se entrega para a prostituição, ela fica sujeita àquilo. Então, quando não há uma reação, e é qualquer área da nossa vida, irmãos, se nós não reagirmos, a ação do mal vem para nos sujeitar, fazer com que nós nos tornamos escravos daquela situação. Então a pessoa fica ali, se escondendo, a pessoa ela fica se arrastando. Já imaginou se esconder dentro de uma caverna, cavar um buraco numa montanha para se esconder do inimigo? Essa era nesse ponto que os midianitas estavam sujeitando o povo de Israel, né? É isso que a droga faz. A droga sujeita o camarada a viver, às vezes dormir em qualquer lugar, dormir no relento, andar sujo, andar machucado, sujeita pessoas a roubar, a cometer pequenos furtos para poder saciar o vício, e assim por diante. Eu já vi gente se sujeitando, irmãos, a ficar mendigando uma bituca de cigarro para saciar um vício. Quer dizer, a pessoa está sujeita àquela situação. Amém? Então o povo de Israel, por causa desse afastamento de Deus, se sujeitou a essa situação. Amém? Qual que é, próximo, qual é a consequência dessa sujeição?
Juízes capítulo 6, no versículo 3 até o 6, diz assim, ó: porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, agora você vai ver, ó, já não é mais só os midianitas, tá? Por quê? Porque quando o camarada ele se sujeita a uma ação espiritual, aquilo não fica só naquela situação. Ele se sujeita a uma ação, aquilo começa a acumular, porque a Bíblia diz assim, ó: um abismo puxa outro abismo. Então olha só, os midianitas, os amalequitas e também os povos do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Amém? Olha a consequência, irmãos, de ter cometido um erro e de ter se sujeitado a uma ação de opressão. Qual que é a consequência? Eles estavam com a terra arrasada, a plantação deles era saqueada, eles até tentavam plantar, eles até tentavam criar ovelha, tentavam criar gado, mas agora não era só os midianitas, eram os midianitas, eram os amalequitas e os povos do Oriente. Eles vinham sobre Israel e arrasavam. Por quê? Israel estava sem reação. Israel se sujeitou a isso, irmãos. Israel, ele permitiu que cada dia piorasse mais. Quando nós não reagimos, irmãos, quando nós não reagimos diante de um ataque espiritual contrário à nossa vida, quando nós permitimos, se sujeitamos a isso, não reagimos com força, com coragem, com fé, com determinação, as consequências realmente são desastrosas. Israel foi totalmente saqueado por causa disso. Foi 7 anos, irmãos, terríveis. Eu acredito que os amalequitas estavam agindo assim, né, os midianitas. Os amalequitas disseram assim: vamos lá, isso aí é fichinha, esse povo aí não é de nada. Aí os povos do Oriente ficaram sabendo, dizendo: vamos dar uma passada lá também, vamos saquear alguma coisa. É isso que o diabo faz, irmãos. O diabo quer arrasar a vida das pessoas. O diabo não dá para brincadeira. É só dar uma brechinha, é só dar um espaço. Ele vem, arrasa, destrói. A palavra de Deus diz lá em João 10: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Por isso que ele tem que estar sempre alerta. Nós temos que estar atentos, não podemos nos sujeitar. Irmãos, errar, todo mundo em algum momento vai errar. Todos nós, em algum momento, vamos dar um passo errado, vamos cometer algum tipo de erro, mas a gente tem que reconhecer, voltar atrás, corrigir, consertar, para não deixar vir as consequências da nossa vida, para não se tornar algo pior. Amém? Agora vamos lá, veja o que acontece no povo de Israel. É a reação. Um belo dia o povo resolveu reagir. Olha só. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Qual foi a reação do povo de Israel para reverter aquela situação, irmãos? Foi clamar a Deus. Foi assumir, admitir que tinham errado, admitir que estavam sendo sujeitados, admitir que não estavam conseguindo vencer aquela batalha. Então eles começaram a clamar. Irmãos, quando nós nos encontrarmos em uma situação adversa, nós não temos que ficar esperando piorar para clamar a Deus. Não, nós temos que ir em busca de Deus. Nós temos um Deus misericordioso. Ele é um Deus justo. Ele não vai deixar de corrigir. Mas Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de amor, Ele quer o nosso bem, Ele não nos quer ver sofrendo, perecendo, sendo saqueado, sendo roubado. Você não pode se acostumar com esses ataques do diabo e dizer assim: pois é, fazer o quê? É assim mesmo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, então é de uma aflição para outra, de uma aflição para outra. Não, nós temos que reagir diante disso.
E a nossa melhor reação não é uma reação humana, não é de uma briga humana, é uma reação espiritual, de clamor, de busca de Deus, de buscar a presença dEle, de se encher da presença dEle. É assim que a gente reage diante de uma situação. Muitas vezes algumas pessoas, diante de uma adversidade, a primeira reação delas é humana. É uma reação humana, de fazer algo de forma humana. Mas está errado, irmãos. Não é de forma humana que a gente reage diante de uma adversidade. É de forma espiritual, dobrando o joelho, orando, buscando de Deus, fazendo jejum, levantando de madrugada para falar com o Senhor, buscando uma direção, uma orientação de Deus. Quando Israel começa essa reação, começa a vir a resposta de Deus. Próximo. Olha só. Versículo 8 até o 10 diz assim: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, eu os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Quando o povo começa a clamar, o que Deus dá? Já dá a solução para eles? Não, Deus dá a resposta. E como é que vem a resposta de Deus? Em primeiro lugar, traz a lembrança do povo, a experiência positiva que eles já teriam vivido antes, em que quando Deus era presente no meio deles. Deus disse: eu não tirei vocês do Egito com mão forte, mão poderosa, eu não trouxe vocês até esse lugar, e não disse para vocês que ninguém, nenhum povo poderia resistir vocês, que não era para vocês temerem os deuses dos amorreus, que era para vocês confiarem em mim. Porém, aí Deus traz a lembrança deles, como é que era a vida deles antes deles terem errado. Mas depois Deus diz para eles assim: mas vocês não me deram ouvido. Quer dizer, Deus deixa muito nítido, através do profeta, que o que eles estavam passando era por causa de uma atitude errada. Tem gente que não reconhece quando faz uma coisa errada. Não reconhece, joga a culpa nos outros. Joga a culpa nos outros. Ah, eu estou sofrendo, pastor, acho que é por causa de uma maldição hereditária. Ah, eu estou sofrendo porque eu sou um azarado mesmo, na minha vida tudo dá errado. Ah, porque eu não tenho sorte. Não, Deus disse assim para eles: olha, vocês estavam muito bem, eu estava abençoando vocês quando eu fazia parte desse povo, quando eu estava no meio desse povo e vocês me ouviam, me adoravam, as coisas estavam bem, mas vocês não deram ouvido quando eu falei para vocês desobedeceram. Então Deus está dando uma pista para eles, irmãos, como é que eles podem reverter a situação. Deus estava dizendo para eles assim: ó, se eu estiver no meio de vós, vocês sempre terão uma vitória, vocês serão capazes de vencer qualquer tipo de problema. Irmão, se Deus fizer parte 100% da nossa vida, nós somos capazes de superar qualquer desafio. A vitória é uma coisa certa. A vitória é uma coisa certa na nossa vida, se Deus fizer parte da nossa vida. Agora, se a gente deixar Deus de lado e nós nos preocuparmos apenas com as condições humanas e tentar fazer as coisas de forma humana, é quase certo que vai dar errado. Agora, se a gente deixar Deus agir, irmãos, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Você está enfrentando uma grande adversidade na tua vida, um grande desafio, uma grande luta que tem feito você ficar com medo, deixa Deus agir. Não tome nenhuma iniciativa por conta própria. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus ir na frente, trabalhando. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que quando a gente está lá na nossa casa, lá no silêncio do nosso lar, e nós pensamos nos desafios e lutas que estão diante de nós, a nossa vontade muitas vezes é tomar uma atitude e tentar resolver. Eu sei que não é fácil fazer silêncio e esperar Deus agir. E vocês sabem que eu sou defensor de uma frase: o tempo é o melhor remédio.
Deixa o tempo, deixa Deus trabalhar no tempo. Coloca na presença de Deus. Você já tentou resolver e não conseguiu? Então chega de insistir. Você já tentou mudar aquela pessoa e não conseguiu? Chega, para de insistir. Deixa Deus agir. Só fica na oração. Só dobra o joelho e ora. Só fale com Deus. Deixa que Deus vai agir em nome de Jesus. Amém? Vamos ver o que aconteceu em seguida. No versículo 11 diz assim, ó. O profeta veio lá e falou com eles, né? Primeiro Deus manda uma palavra. Depois, o que acontece? Então, o anjo do Senhor veio. Eu gosto que quando Deus manda um anjo, irmãos, quando Deus manda um profeta, às vezes é para exortar, né? Quando Deus manda um profeta, é para corrigir. Quando Deus manda um profeta, nem sempre é para nos abençoar. Às vezes é para nos trazer uma palavra, né? Agora, quando a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, é porque Ele mandou a solução. Amém? Você crê assim? Você crê? Eu creio. Quando Deus manda um anjo, é porque Ele mandou a solução para a nossa vida. Amém? Então, olha só. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Amém? Olha só. Esse rapaz aqui chamado Gideão, olha só o que ele faz. Ele disse assim: eu estou cansado de ser saqueado pelos midianitas. Ele ia lá, plantava um pedacinho de trigo lá, e ele dizia: estou cansado, porque quando o trigo está quase na hora de colher, os midianitas, os amalequitas, o povo do Oriente passa, destrói tudo, nós temos que se esconder para não morrer, tem que esconder o gado, as ovelhas, mas o trigo eles destroem tudo, o que eles não levam, eles queimam, eles acabam com tudo. Ele disse: eu estou cansado, eu vou fazer diferente. Então ele pegou e antecipou a colheita, começou a colher antes, e ele colhia, e para não correr o risco de uma amalequita vir lá roubar, ele ia malhar o trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo, o lagar é o lugar de espremer uva para fazer vinho. Então ele colhia lá no campo, colhia um pouquinho de trigo, uns feixes de trigo, antes do tempo, corria no lagar e ficava malhando o trigo, para poder tirar o trigo e dar o sustento lá para a sua família. Agora, lá perto daquele lagar, tinha um carvalho. E o carvalho, irmãos, ele não é uma árvore que você planta e em poucos anos já tem sombra. Ela é uma árvore milenar. Então ela demora muito tempo para produzir sombra. Então havia uma tradição assim, ó. Normalmente a pessoa que plantava um carvalho, dificilmente ela descansava na sombra do carvalho. Não dava tempo. Mas ela plantava o carvalho porque essa região ali era uma região muito árida. E era muito comum tempos de seca. Então os viajantes, quando eles passavam por aquela região, conduzindo seus rebanhos, eles paravam em certos lugares. E normalmente quando eles encontravam um carvalho, eles acomodavam o rebanho e eles sentavam embaixo do carvalho para descansar. Mas antes de sentar, o carvalho ele se tornou memorial. Então o viajante ia lá e colocava a mão no carvalho e dizia assim, ó: eu não conheço o homem que plantou esse carvalho, mas eu quero abençoar a família dele, porque hoje nós temos descanso embaixo desse carvalho. Então quem plantava o carvalho deixava um memorial de bênção para a sua geração, porque os viajantes passavam ali e profetizavam bênção em direção aos descendentes de quem havia plantado o carvalho. Amém? Entendido? Então Gideão está lá malhando o trigo no lagar e ali perto um carvalho. Deus mandou o anjo para trazer a solução para o povo de Israel. O anjo veio. Só que assim, irmãos, as manifestações de anjo na Bíblia, elas são diversas. E uma das formas que os anjos eles se manifestam é com toda a sua glória e esplendor. Então o anjo, quando ele aparecia, dificilmente o anjo ele vinha numa forma humana. Às vezes vinha, mas não é quando você pensa assim, ele apareceu que nem um ser humano. Não, ele tinha a aparência de um ser humano, mas ele não era exatamente um ser humano.
Sempre tinha alguma coisa que diferenciava, que chamava atenção e dizia, não, mas esse não é um varão normal. Só que às vezes também os anjos, eles vinham na sua glória, no seu esplendor. Então, se um anjo aparecesse à luz do dia, o dia que o sol estivesse bem forte, talvez ninguém percebesse, porque ia se confundir o brilho dele com o esplendor do sol. Então, o que o anjo faz? O anjo vai, a Bíblia diz que ele senta embaixo do carvalho e fica ali observando o Gideão. Fica olhando. Numa daquelas viagens que Gideão fez lá, buscar o feixe de trigo para malhar no lagar, quando ele passou perto do carvalho, ele olhou para o carvalho e ele viu debaixo da sombra aquele esplendor, parecia o sol brilhando debaixo do carvalho. Então ele percebeu que não era uma coisa normal que estava acontecendo. Veja bem, o que nós aprendemos? Por isso que o título é o seguinte: próximo, mas imperceptível. Às vezes a resposta de Deus está muito próxima. Eu não sei quanto tempo Gideão demorou para perceber que tinha um anjo ali, mas eu acho que demorou. Às vezes a resposta e a bênção de Deus, ela está tão próxima de nós, mas ela está imperceptível. Por quê? Porque a gente está tão preocupado em malhar o trigo, para não perder para os midianitas, em malhar a lagar, correr a buscar mais um peixe e malhar, que a gente deixa de olhar para o memorial. A gente deixa de olhar para aquilo que faz menção do que realmente Deus é na nossa vida. A gente se preocupa tanto com as coisas humanas, terrenas, naturais, que esquece de prestar atenção nas espirituais. Eu garanto que a maioria de vocês, irmãos, acorda de manhã, já acorda de 380, com muitas coisas para fazer. Eu garanto que a maioria de vocês ora antes de sair de casa, mas a maioria de vocês é uma oração rápida, porque você vai ter um dia muito cheio. Você está preocupado. Eu garanto que a maioria de vocês, enquanto está orando, está pensando assim: o que eu vou ter que fazer lá na empresa? O que eu vou ter que fazer em casa antes de sair de casa? O que eu vou fazer depois que eu voltar do serviço? Como é que eu vou preparar o meu almoço? Como é que está fulano lá no hospital? Como é que está Beltrano? Será que ele já acordou? Como é que está fulano? Será que a minha carona, onde que eu vou pegar? Eu garanto que a maioria de vocês, quando acorda de manhã, está mais preocupado com o trigo no lagar do que olhar para o memorial, para ver a presença de Deus e sentir a presença de Deus, sentir que Deus está contigo, que Deus está preparando, que Ele está te dando uma direção, que Ele vai te dar uma ordem, que vai te dar uma orientação para você vencer qualquer tipo de obstáculo que está diante de vós. Por isso que às vezes a solução de Deus, ela está muito próxima, mas ela está imperceptível. As pessoas não percebem. As pessoas não percebem. Irmãos, é muito comum aqui mesmo, entre nós, estarmos num momento espiritual maravilhoso aqui, e tem gente que está navegando. Alguns literalmente navegando na internet, e alguns navegando nos seus pensamentos, sabe Deus aonde que está. Quer dizer, estou muito próximo de uma bênção de Deus, mas está imperceptível. Na semana passada mesmo, 2 pessoas aqui desse trilho do crescimento da quarta-feira, se eu perguntar o que foi ministrado na quarta-feira, eles não sabem, só se olhar no YouTube. Por quê? Dormiram praticamente o trio todo. O trio todo dormiram aqui. Próximos, mas imperceptíveis. Não estou percebendo o que Deus está falando. Não estou percebendo o que Deus está fazendo, agindo. Como Deus está operando e nos preparando para nos abençoar. Ou você acha que Deus não tem um interesse muito grande em nos abençoar e nos prepararmos para sermos abençoados? Esquecendo que é o nome dele que está em jogo? É o nome dele que está em jogo, irmãos. Não é o nome do pastor, é o nome dele que está em jogo. Então ele tem um interesse muito grande. Quando você perde a bênção, ele diz: poxa vida, é o meu nome que está em jogo. Então Deus está muito interessado. Por isso que ele manda o anjo, fica lá embaixo do memorial. Fica lá no memorial, fica esperando. A qualquer momento o Gideão vai perceber que você está lá para dar a resposta. Amém? Muito bem, próximo. Vamos para a parte perceptiva. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso.
Quando Deus se torna, quando a bênção, quando a resposta, a solução de Deus se torna perceptível na nossa vida, ela vem sempre acompanhada com uma palavra de motivação. Deus está dizendo, Deus disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso. Irmãos, vamos avaliar friamente. Será que dava para chamar Gideão de valoroso? Será que dava? Só que as respostas dele, não dá para dizer que ele era um camarada valoroso. Porque Gideão era o cara. Não, ele se tornou o cara, mas ele não era o cara. Mas a palavra que Deus deu para ele foi uma palavra de motivação. Deus é contigo, varão valoroso. É por isso que ele era valoroso, porque Deus estava com ele. Irmãos, a maioria de nós esquece desse fator muito importante. Não menospreze o poder, a unção e a graça de Deus que existe sobre a tua vida. Quando você coloca o teu pé dentro da tua casa, irmãos, não é qualquer pessoa que está entrando em casa. Quando você chega no teu local de trabalho, irmãos, não é qualquer pessoa que está entrando no local de trabalho. Está entrando alguém que tem a presença de Deus. Vai ter que ter a diferença, irmãos. Aliás, Deus quer fazer a diferença. Então você não tem... Lembra no comecinho lá, quando veio a mensagem do profeta para o povo de Israel? Disse assim: não tema aos deuses dos amorreus. Você não tem que ficar com medo, irmãos, das ciladas inimigos, dos ataques das trevas, dos levantes, das maldições, dos trabalhos malignos, ou até mesmo dos próprios desafios naturais dessa terra, desse mundo. Eles existem, desafios naturais. Você não tem que temer. Você tem que lembrar que existe um Deus poderoso sobre a tua vida, que não é nenhum pequeno desafio que vai te desmotivar, te colocar para baixo, te fazer desanimar. Você não pode se desmotivar por qualquer situação que surge na tua vida, pela primeira contrariedade, pelo primeiro desafio, pelo primeiro problema, pela primeira derrota que você tiver, você desanimar. Diz assim: pastor, estou desanimado, estou desmotivado. Está desmotivado por quê? Porque você perdeu uma luta, isso não significa que acabou a batalha, irmãos. Você perdeu um round apenas. Mas se você continuar lutando, você vai vencer. Você vai conseguir, não importa qual seja. Pastor, estou desanimado porque, olha, perdi um valor financeiro significativo. Pastor, estou desanimado porque fui no médico, fiz um exame lá, deu um diagnóstico ruim. Nunca esqueça que Deus está contigo. Pastor, estou desanimado porque, olha, parece que o inferno se levantou contra mim. Graças a Deus que é o inferno que se levantou contra você. O ruim é se o céu se levantar contra você. Aí não tem vitória, né? Ainda bem que é o inferno. Não esqueça que Jesus já venceu o diabo e o inferno. Então eles já são derrotados. Quando o diabo e o inferno se levantam contra nós, já surge um placar dizendo assim: perdeu, derrotada para ele. Não importa que batalha seja, nós já somos vencedores. Amém? Vamos lá. O que acontece em seguida? Gideão, por isso que eu disse, ele não era tão valoroso assim. Ele era valoroso porque Deus estava com ele. Olha a manifestação de frustração dele. Mas Gideão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Tá bem? Gideão, ele demonstra uma frustração aqui, mas ele também demonstra uma coisa importante, irmãos. Ele faz um relato que ele tinha entendimento que aquele povo já era o povo vencedor. Ele diz assim: Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos veio? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Então ele já tinha conhecimento de maravilhas que Deus havia feito naquele povo. Irmão, você já esqueceu tudo aquilo que Deus já fez na tua vida? Através da tua vida? Você já esqueceu das tantas pessoas que você já levou para a célula? Você já esqueceu daquelas pessoas que você já conduziu elas ao batismo? Você já esqueceu da palavra de Deus que você levou para dentro da tua casa e transformou a tua casa e o teu lar?
Você já esqueceu daquela bênção, daquela porta de emprego, daquele milagre, daquela cura, daquela restauração, daquela transformação, daquele livramento que Deus te deu? Você já esqueceu disso? Gideão ainda lembrava, ele lembrava do que haviam contado para ele, das maravilhas que Deus havia feito. Ele estava frustrado, por quê? Porque naquele momento ele não estava vivendo aquelas maravilhas, mas ele sabia que aquelas maravilhas existiam. Talvez você está um pouco frustrado, porque hoje você não está vivendo essas maravilhas, mas Deus tem um recado para você nesta noite, amém? A resposta vem com um ide. Versículo 14, então o Senhor orou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Como é que vem a resposta de Deus? É o ide, se movimente. É você que vai conduzir essa vitória. Irmão, Deus nos dá a capacidade de vencermos qualquer desafio na nossa vida, mas nem sempre é Ele que vence o desafio, somos nós. Ele nos dá capacidade para isso. Ele está te dando capacidade de você vencer alguns desafios na tua vida, irmão. Ele está te dando capacidade. Não adianta você que nem Israel se enfiar dentro de uma caverna, irmãos. Não, tem que reagir, tem que ouvir a resposta de Deus. E a resposta de Deus é: ide, vai em frente, faça. Você é capaz por quê? Porque você é o cara, você é o bambambam? Não, é porque eu estou contigo. Quando Deus está no negócio, você pode ir lá e fazer. Deus está dizendo: vai lá e faz, faça acontecer. Porque eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou abrir a porta, eu vou determinar a bênção, eu vou tirar o impedimento, eu vou repreender as forças do mal, eu vou tirar o atrapalho, eu vou quebrar a maldição, eu vou desfazer a macumba, a feitiçaria. Eu estou contigo. O que você entende quando Deus diz: estou contigo? Ele está dizendo: pode guerrear, que eu estou lá te protegendo. Vou guerrear com você, vou lutar com você, vou estar na linha de frente contigo, não vou te desamparar, eu estou contigo. Não te isenta da batalha, mas te dá garantia de proteção da batalha. Aleluia. Próximo, versículo 15. Gideão está sem compreensão, e ele disse assim: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Você vê que ele não estava entendendo. Ele estava achando que precisava ser o cara para fazer isso. Mas Deus estava tentando mostrar para ele: mesmo que você seja pequeno, insignificante, sem habilidades, sem condição financeira, sem eloquência, não importa a tua condição, Deus estava dizendo assim: você vai ter a vitória porque eu vou contigo. Muita gente deve ser abençoada, irmãos, porque confia apenas no seu braço. Irmão, não quer liderar uma célula? Ah, não, pastor, eu tenho medo de liderar a célula. Por que você tem medo de liderar a célula? Porque você não se sente capaz? Quem é que nos dá condição para isso? Não é Deus? Quando eu digo assim, ó, eu não vou porque eu não sou capaz, é o mesmo dizer assim, ó, eu não creio que Deus está comigo. Se Deus estiver contigo, irmão, tudo é possível. Você é capaz de qualquer coisa, de qualquer desafio profissional, financeiro, empresarial, qualquer tipo de coisa. Você pode ir lá orar pelo enfermo, Jesus vai curar ele. Você não precisa ficar esperando uma prova que você tem um dom de cura para orar pelo enfermo. Você tem que orar pela fé e dizer: quem cura não sou eu, quem cura é Deus. Eu quero apenas ser o instrumento da mão de Deus. Você não tem que esperar nascer na tua vida uma habilidade de liderar uma célula. Você tem que ouvir a voz de Deus e dizer assim: eu vou fazer porque Deus mandou fazer, porque Deus me deu direção, porque Deus deu a palavra, porque Deus falou através da boca do profeta. Eu vou fazer então, porque eu sei que eu vou conseguir. Eu sou capaz. Não é pela minha habilidade, mas é por causa da presença de Deus na minha vida. Amém? Próximo e último. Qual é a resposta de Deus para Gideão? Deus é contigo. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Deus estava dando a garantia para ele, a garantia que ele teria aquela vitória, irmãos. E a vitória não seria só para ele, a vitória seria
de proteção ao povo de Israel e livramento ao povo de Israel. Eu sou capaz, não pela minha habilidade, mas sim pela presença de Deus na minha vida. Pela presença de Deus na minha vida eu sou capaz. Amém?